Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, eu entendo que alguns de vocês devam estar preocupados por conta de tudo isso que está acontecendo, por conta da pandemia e tudo mais, mas quero tranquilizá-los, dizer que, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, a gente vai conseguir combater esse vírus. O mais importante é que vocês permaneçam em casa. Tenham muito cuidado com o grupo de risco, com os vovôs, com as vovós. Lavem as mãos sempre que possível e muito cuidado com tudo aquilo que vem de fora, né? Que vem compras de supermercado, comidas que vocês peçam em aplicativos e tentar manter a calma, que tudo vai se normalizar. Por um outro lado, eu preciso ressaltar que é o momento de nós provarmos o quanto nós somos sujeitos históricos e importantes para a construção da nossa história. Então, a gente não pode deixar a história parar. Por conta disso, eu venho aqui nessa primeira aulinha passar alguns tópicos importantes sobre o assunto que nós estávamos falando em sala de aula. Nós começamos a falar sobre o iluminismo, não foi mesmo? E nós estamos então no capítulo 3, tá? Do livro de vocês, o iluminismo. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é que vocês façam a leitura do capítulo inteiro, prestem bastante atenção, marquem aquelas partes mais importantes, porque vai ser uma forma de facilitar esse nosso contato, né? Através das videoaulas, com vocês estando por dentro do assunto. Então, vou começar a falar de uns tópicos aqui bem simples, falando que o iluminismo, então, foi um movimento que aconteceu no século XVIII, e esse movimento recebeu esse nome de iluminismo porque ele tinha o objetivo de iluminar, ou seja, de trazer em foco a razão, as ideias, né, o pensamento crítico. Lembrando que o iluminismo ele vem num período pós-absolutismo. Vocês lembram o que é absolutismo, não lembram? Que é o poder concentrado nas mãos do rei. Então, as monarquias europeias estavam vivendo sob o forte domínio dos reis e esse poder centralizado não dava autonomia nem participação da população. Isso gerava uma grande desigualdade social, muitas injustiças não só sociais, mas econômicas, políticas, e o iluminismo ele vem combater essa ideia de monopólio, de centralismo. Então, o iluminismo ele vai ter como foco principal esse uso da razão, a importância do ser humano usar seu pensamento crítico, usar a sua visão racional em meio ao mundo em que ele vive. Com isso, o iluminismo vai combater uma série de ideais que estavam em vigor no período. E um deles, como eu disse, o absolutismo, ele vai trazer novas formas de se organizar a política. Um grande pensador que trabalhou muito em relação a essa questão da política foi quem? Foi Montesquieu. Montesquieu trouxe a nova visão de se dividir o poder de governo, se dividir a política em 3 poderes, que são os poderes que nós temos em vigor até hoje, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Desse modo, dividindo os poderes, aos olhos de Montesquieu, era mais difícil se ter um governo corrupto, era mais fácil da participação popular e, principalmente, era mais fácil de levar benefícios a todos, sem distinção de classe ou de nascimento, o que era muito comum. Lembram da questão da nobreza, que era por título, por ter nascido nobre? Enfim, o iluminismo vem acabar com tudo isso. Então, a primeira parte, né, em que o iluminismo se propõe a combater seria essa questão política, de acabar com os governos absolutistas e trazer uma divisão de poderes. O segundo ponto seria a luta do iluminismo contra o domínio da Igreja Católica. Acreditava-se que a doutrinação e aquele pensamento sem comprovação científica fazia com que as pessoas fossem facilmente manipuladas e por isso não participavam diretamente. Aquela velha história de que o rei era uma força divina, escolhido por Deus e por isso não poderia ser contrariado. Então ele vem trazer o uso da
crítica, do pensamento crítico, da razão. Em virtude do pensamento, eu posso pensar, eu posso usar a ciência para comprovar os acontecimentos da natureza, eu posso usar a ciência para melhorar a questão da medicina e não só ficar com base nas declarações da igreja, que a gente sabe que durante muitos anos tinha a intenção de manipular e controlar a população. E em terceiro ponto, o absolutismo, também a questão da igreja. Então, em terceiro ponto, vem o mercantilismo. Então, esses iluministas diziam que o mercantilismo era um sistema econômico que estimulava a desigualdade. Por quê? Porque ele se alimentava do metalismo, lembram? Do acúmulo de metais preciosos. Ele incentivava o trabalho escravo, que viria contra a liberdade, que era algo defendido pelos iluministas. E principalmente o mercantilismo, ele fazia com que outros povos, outras nações fossem exploradas pelos europeus. Então eu tenho iluminismo contra o absolutismo, iluminismo contra a Igreja Católica e o iluminismo contra o mercantilismo. Então essas são as ideias básicas, a princípio, para a gente poder entender esse movimento, que ele, como eu disse, foi político, científico, econômico e em vários outros setores. Então, a nossa primeira atividade, eu vou deixar aí as instruções direitinho, vai ser aquele nosso fichamento básico que vocês estão acostumados. E vou deixar as instruções direitinho e em breve eu volto com mais explicações e espero que a gente se vê também o mais rápido possível, tá bom? Fiquem ligados então, não percam a rotina de estudos. Catarrentos da Tia Pri, um beijo para vocês.